dia muito especial hoje. Estou muito feliz, a Fê também, tenho certeza. Eu queria já começar agradecendo a sua possibilidade de estar com a gente, dizer que o privilégio de te apresentar, meu mestre, meu médico chinês, muito querido, Nossa. o doutor Eduardo Lobo. Nossa, tá bom, eu divido com você. Comigo um Doutor pouquinho. Eduardo Lobo, só um pouquinho. Médico veterinário, médico chinês, oncologista, trabalha com acupuntura, dieta, homeopatia, vem trazer para a gente um conhecimento gigantesco, um dos pioneiros aí na escrita, né, autor de livros de acupuntura veterinária, e traz para a gente a veterinária de uma forma muito simples, né, a acupuntura veterinária de uma forma muito simples e efetiva. Então a gente só pode agradecer aí pela oportunidade, mestre, de estar conversando com você e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é só convidar que eu estou aqui, sempre. Se prepare. Professor, eu também quero agradecer, já agradeci hoje, agradecendo novamente também, estou assim lisonjeada de estar aqui com o senhor também. Eu acho que tudo que acontece na hora certa, né? Até esse bug que deu aí, tem um motivo de estar nessa hora, né? E assim, vamos tentar hoje a gente passar todo esse conhecimento, um pouquinho, né? Porque todo o conhecimento dele é muito, né? É muita coisa que ele tem para falar, para a gente poder fazer o pessoal pensar um pouquinho fora dessa caixa aí sobre a espiritualidade. Certo? Dentre todas essas vertentes aí, né? Uma delas que a gente conversa muito e que é super importante, e polêmica até, é a questão da espiritualidade dos animais, né? A gente começa aí com uma questão bastante ampla, mas ao mesmo tempo super importante de discernir uma coisa da outra, que é o que é espiritismo e o que é espiritualidade, o que é espírito. Então, mestre, você pode começar falando um pouquinho pra gente sobre essa diferença, que às vezes a gente fala da espiritualidade, as pessoas falam, isso é espiritismo. Tá. Não, espiritualidade é a coisa, é o estudo do espírito. É uma ciência que as pessoas estão cada vez mais se ligando nela, né? Mas entendendo ela. Espiritismo é um estudo da doutrina espírita, aí não é bem uma religião, mas é uma forma de estudar o processo todo. Então não tem tudo a ver com espírito, mas nada a ver com religião. Acho que esse é o principal. Espiritualidade é você entender a energia que tem, vamos dizer assim, quando a gente pensa em física, não nessa dimensão onde a gente está, em outras que interagem com a gente. Para mim, acho que é uma definição mais científica possível. Tá. Aí, Fê. De novo. Professor, e aquela pergunta que acho que todo tutor e toda discussão em qualquer lugar, a gente sempre escuta falar, né? Os animais têm alma, professor? Até o final do século XIX, a mulher não tinha alma, né? Você podia matar, você podia... Nem gente, né? O pessoal negro não tinha alma também, podia ser vendido, né? Até hoje tem gente, né, que ainda é tratada como se fosse... A alma é uma coisa bem do ser humano, né? O ser humano que acha, tem, não tem, não é. Na verdade, todo mundo tem energia e matéria. Todo mundo tem as duas coisas. E a gente chama da nossa energia, vamos dizer assim, psíquica, nossa energia que a gente emana de alma ou espírito. E aí a gente começa a falar, não, isso aí não tem, bicho não tem. Até o começo dos anos 2000, mais ou menos, o pessoal falava, mas não falava. Em especial, o que eu vejo muito são pessoas que estudam, por exemplo, que nem o kardecismo, que é o estudo, né, a doutrina de Allan Kardec, e eles falavam que mesmo assim o animal não tinha espírito, mas ficava numa confusão desgraçada. Precisou vir um veterinário, doutor Marcel Benedetti, no começo dos anos 2000, que falou não, escreveu um livro, Todos os Animais Merecem o Céu, e aí ele colocou essas coisas assim. E aí
começou a falar nas rádios, começou a divulgar essa ideia e as pessoas começaram a entender melhor. Tem muita coisa escrita nos livros da doutrina espírita, tem muita coisa escrita na medicina chinesa, por incrível que pareça, tem o chinês já vê isso, né, de espírito, de reencarnação, de karma, tanto nas pessoas como também nos animais. Os animais é bem diferente, e como é realmente, né? Não é a mesma coisa das pessoas. Mas, ó, se você for ver no judaísmo, mesmo no catolicismo, eles falam que o animal tem uma interação, o animal tem um ser. Só não aceitam e começam a aproveitar, né? Matam um bichinho, comem, usam como escravo, né? Então, mas assim, alma eles têm, o espírito eles têm, é só medir, só você pegar e ver a energia, porque a energia, a grande coisa da alma que as pessoas às vezes pensam, que é um espírito, por quê? Nossa formação, principalmente aqui no Brasil, né, no que nós somos muito católicos, né, a maioria das pessoas vão falar assim, eu sou espírita, eu sou isso, aquilo, mas sou católico antes. Então, o catolicismo, ele trabalha muito com a punição. Sim. Então, as pessoas pensam que o espírito, as coisas, é tudo punição. Então, acabam ficando com medo do espírito, porque, não, se eu ver um espírito, vai vir lá o Drácula, o Lobo Mau, ou sei lá o quê, que vai me prejudicar. Então, por isso que ficou, não quero ver espírito, não quero saber. Sendo que a gente é espírito, como é que você não vai ver espírito se você é um espírito? Se você tem uma energia. Perfeito. Então, a hora que você começa a entender isso, você começa a ver que tudo tem a sua energia, tudo tem o seu espírito, da sua forma. Se você for ver até um mineral que vai evoluindo, ele tem uma energia, ele tem um espírito mineral dentro dele. Sim. Então, tudo tem alma para mim, tudo tem espírito. E é o que a maioria das doutrinas falam, doutrinas religiosas. E eu acho, né, é um processo de evolução, né? Processo Sim. de Oi? evolução, de encarnação, né? Sim. É um processo, né? É um processo evolutivo de todos, né? Todos fazemos parte de um mesmo processo evolutivo, né? Exatamente, não é só aqui, né? Não. A gente tem um universo enorme onde tem seres em todos os locais, que cada um dentro da sua perspectiva, né? Então é bem interessante, né? Agora eu estava vendo, 2 semanas atrás, eu estava discutindo a teoria da floresta escura, da floresta negra, né? O que acontece quando você entra numa floresta? Você tem medo das coisas, você não sabe o que faz, então você não entra. Ou não sabe se tem bicho ou se não tem. Então é mais ou menos como a gente vive. A gente vive numa floresta negra. E a gente tem medo de encontrar outras coisas, espíritos, outros seres de outros mundos. E a gente fica fechado, né? E não enxerga nada, porque na floresta, se estiver escura, fechada, você só vai enxergar aquilo que você quer enxergar, porque o resto tudo fica escondido, né? Os animais ficam escondidos, os bichos, você só vai ver se você começar a procurar. Como a gente acha que a gente é o máximo, que a gente tal, então a gente não vê espírito, a gente não vê extraterrestre, a gente não acredita em muita coisa, que se a gente começar a abrir os nossos olhos, focar melhor, a gente vai começar a enxergar. Então é isso que, a partir do ano 2000, mais ou menos, um pouco antes, a doutora Isvênia Prado também escreveu alguma coisa sobre isso, mas assim, o Marcel foi o grande cara que levou tudo isso e falou, não, animal tem alma, tem espírito, precisamos respeitar. E aí deu uma virada muito grande nesses últimos 24 anos, é pouquíssimo tempo, o pessoal já está pensando de outra forma, né? Ô, mestre, vem bem de encontro o que a Márcia está falando aqui pra gente, ó, fazendo uma pergunta. Doutor, percebo uma grande evolução nos animais, tanto no raciocínio como nos sentimentos. Vemos cenas incríveis postadas no Instagram. Houve algum salto evolutivo ou já era assim e nós é que não percebíamos? Já era assim, a gente não percebia.
Os animais, a evolução deles é um pouco diferente em termos de energia. E isso vai falar, tanto a parte do espiritismo fala isso, como a parte da medicina chinesa, tá? Por exemplo, na medicina chinesa, eu falo por que medicina chinesa? Eu trabalho com isso, e a medicina chinesa é a raiz de todas as outras medicinas. O que é medicina? Medicina é a arte de você entender e tratar, para que você fique equilibrado e não fique doente. Então, a medicina chinesa fala muito bem isso. Ela fala que os animais têm toda uma capacidade, mas ela é restrita. Ela é restrita pelo tipo do sistema nervoso central dele, pelo tipo da interação dele com o mundo. Tá? Ele não tem córtex pré-frontal tão desenvolvido, ele não tem núcleos caudados anteriores que ligam os sistemas mais anteriores com o córtex pré-frontal. Então, ele não tem uma estrutura na cabeça para ter pensamentos que nem a nossa. O que está acontecendo agora? Por eles serem animais, os animais, eles são muito ligados na natureza, são muito ligados no ambiente. A hora que ele vê alguém fazer alguma coisa, ele imita. Então, é mais uma imitação do que um sinal de evolução física. É claro, se você for analisar, um cão mudou, o gato mudou, o cavalo mudou, mas mesmo assim, a capacidade deles fazerem as coisas, o que acontece muito. Quando o animal está com a gente, ele pega nossas coisas. Vocês conhecem aqui em São Paulo, Paranapiacaba. Deve ter gente do Brasil todo, mas Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma vilinha bem aqui no ABC, Linda. Onde tem, na beira da Serra do Mar. Que o pessoal começou a abandonar os animais. Sim. Lá, os cães. E aí o que aconteceu? Esses cães, de novo, viraram selvagens e passaram a caçar, a matar, certo? Então, aqueles cães que antes em casa eram aquela preguiça, a hora que eles vão para a natureza, ou eles morrem, tá? Isso também acontece, então não soltem animais lá que podem morrer, ou eles viram selvagens de novo. Então, essa evolução que a gente acha que tem, é mais a gente acha. Eles não. Isso são estudos científicos, onde você pega lá a cabeça, o animal morreu, você pega, corta e vê. Não tem estruturas novas. Não tem. Tem alguma coisa a nível de energia, mas que não é muito pouco para dizer não, eles estão evoluindo nesse tanto. Agora, falando da parte espiritual, com que a gente conversou já com os espíritos que cuidam dos animais aqui nesse planeta, que são de Júpiter, né? Então, jupiterianos. O que eles falam? A evolução, os animais vêm aqui para cumprir missões. Eles não têm karma, eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles vieram cumprir essa missão. Então, eles são limitados. É como se fosse uma programação para eles fazerem. E eles aprendem com a vida deles em companhia do homem, né? Porque agora, mesmo o animal silvestre, está sempre, o homem está interferindo em tudo. Então, eles estão aprendendo isso. Então, eles não têm saltos. Eles vão sair daqui. Os próximos animais estão indo para outros planetas, né, para serem para a evolução, mas a evolução é passo a passo. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas acham que é muito fácil evoluir. Não. Em uma vida, eu saio do 0 e vou ao 100. Não. Numa vida, se eu estou no 0, se eu conseguir chegar no 1, está ótimo. Quem é aqui, como pessoa, que fala, olha, eu evoluí muito. Ninguém. Eu não tenho mais problema, não tem ninguém. Não. A pessoa pode falar, mas a hora que ela começa a analisar. E o animal, ele nem analisa, ele é um estanque. Então, eu acho que é mais a impressão da gente. É que a gente não consegue ver, né, professor Eduardo, quanto pequeno nós somos, né?
E aí a gente tem esse ego de achar que a gente está evoluindo num processo super rápido. E esse processo é tão mínimo perto ali do que é o macrocosmo, né? Do que é os planetas, enfim. Vamos partir de uma coisa, assim. Quem foi a pessoa, assim, nos últimos tempos, que todo mundo conhece, que seria uma pessoa das mais evoluídas aqui? Vamos lá, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, quem mais tem? Então, eu vou botar esses três. Alguém daqui está perto deles? Não. Quando começou a vida, era ruinzinho, agora está um pouquinho melhor. Está igual a eles. Um Chico Xavier que sentia dores incríveis e só sorria. Madre Teresa que sentia dores horríveis, depressão, e ajudava lá, ia cuidar do cara que estava morrendo com lepra. Mesma coisa Irmã Dulce. E tantos outros aí. Tantos outros não, né? Infelizmente, nosso país, nosso planeta é bem ruinzinho, né? Então deve ter uns 4 ou 5. Agora acho que nem isso tem mais, né? Que seriam nesse nível. Então a gente quer que o animal evolua. Por quê? Para agradar a gente? Não. Vamos ver. Ele está evoluindo, mas é devagar, é lentamente. Os espíritas falam que para você evoluir, você vai ter que ter quantas aí? No mínimo, umas 1000 encarnações. 77 vezes 7. Para se perdoar, né? Agora, aqui é o que eu falo. O animal, ele é simples. Por isso que as pessoas gostam, porque lembra da sua simplicidade. Por isso é fácil gostar. Que o pessoal acha que é tão bom, mas não é assim. Ele é bom, mas ele é dentro do primitivismo dele. E isso é anatomia funcional. Quando você fala que você está evoluindo, quando você pode escolher as coisas, quando você escolhe as coisas, quando você consegue interpretar o mundo. Quando você consegue interpretar o mundo, quando você tem um sistema nervoso central, que é a máquina onde a energia vai atuar. E a hora que você pesquisa em cada animal, tirando assim, ó, que os golfinhos, os elefantes, eles estariam mais ou menos na mesma composição neurológica do cérebro, os outros são bem inferiores. Você vê, córtex pré-frontal, pineal, mesmo, eu estava agora estudando a ínsula. A ínsula é uma das 5 córtex que tem no cérebro que controla o recebimento das informações dos órgãos dos sentidos, processa ele e manda para o pré-frontal para ele analisar, para ele estudar. E essa ínsula, às vezes eu estou falando muito técnico aí, mas vamos dizer assim, eu tenho que falar as coisas que estão no cérebro. E essa ínsula, nos animais, se você começa a comparar, você vê, são totalmente diferentes. A quantidade de células, a quantidade de neurotransmissores. Então é uma coisa bem assim, física, que é o ser humano. Uma vez eu estava falando, nossa, foi muito engraçado, uma palestra assim também, e a hora que eu falei assim, olha, os animais são inferiores a nós, a pessoa saiu brava. Não, porque é um absurdo falar que o animal é inferior a nós. Poxa vida, vamos pensar, vamos ver, vamos analisar, vamos estudar. Tudo é uma evolução. Então, se eu tiver alguém aí que estiver bravo comigo, não fique muito não, só um pouquinho. Professor Eduardo, sabe qual que é o problema? É a questão de como a pessoa vê inferioridade, né? O ser humano vê inferioridade de uma forma muito errônea, né? Eu levando, acho que a palavra muito ao fundo do que ela é. E às vezes, assim, no meu ponto de vista, essa inferioridade deles faz parte dessa evolução que está caminhando, né? Porque dentre nós, se a gente for levar ao pé da letra, né? Quantos são inferiores àquilo que, por exemplo, nós 3 aqui temos de pensamento de coisas de evolução boas, né? Quanto ainda tiram a vida uns dos outros, matam, né? Ainda estão nesse conceito simples ainda. Mais simples ainda. Mais simples ainda. Você, quando era nenezinho, e agora, como cada um é igual? Claro você que não. Como nenê, claro que não. Como criança, como adolescente. Sim. Poxa, eu lembro,
Esse ano eu já vou pegar a carteirinha de idoso, né? Então eu lembro quando eu era mais novo, eu falava, nossa, eu via, falava, não, mas agora eu vejo todas as coisas, Sim. como realmente são a evolução. E é isso que a pessoa não aceita, que cada coisa existe um passo. É que às vezes as pessoas levam... É que as pessoas, professor Eduardo, levam a inferioridade pela questão que, assim, a pessoa acha que ele é inferior nessa evolução, então, pode matar um animalzinho, pode comer a carne. Então, mas não é nessa questão. Pode judiar. E não é isso, né? É isso que a gente está tentando explicar para o pessoal aqui, né? Então, assim, às vezes é o pé da letra que as pessoas não entendem, né? Não levam assim, é o meu ponto de vista, assim. E eu acho que o senhor está super certo. Os animais são nenezinho. E a gente é o cara que já está com 80 anos no final da vida. Que já viu tudo. E eu acho que também a gente pode ir para um outro caminho, que é o que a gente estava falando aqui, de como é fácil interagir com o animal. Como é fácil gostar de um animal. É muito mais fácil você falar com o animal do que com uma pessoa. O desafio é muito maior. Então, essas relações eles são melhores, eu quero ter ele na minha vida para sempre, é porque é cômodo a relação com o animal. Você não precisa de enfrentamentos, você não tem esse processo evolutivo aí tão pesado que a gente tem que passar nas nossas vivências com a nossa família, com os nossos amigos, né? As pessoas que a gente escolhe para estar na nossa vida. Então, aí também é inferioridade, né? De dizer, como vai falar que é inferior se ele se comunica comigo tão perfeitamente, o meu animal, né? Mas é o que você tinha falado, se comunica até que ponto? É você que se comunica com ele e se vê nele, né? Então, acho que é também essas questões, né? E tem uma coisa mais importante que fecha tudo isso. É as pessoas, se você acredita em Deus, ou o nome que for, numa energia superior, ele nunca iria fazer uma coisa que não fosse correta. Então ele tem uma organização, ele tem um escalonamento. Então, você vai ter que entender que física e energeticamente está tudo organizado nesse universo. Então, a gente tem que simplesmente estudar. Hoje eu coloquei um pôster, eu falei, às vezes eu fico meio revoltado com os veterinários, porque isso é uma coisa bem grave no veterinário. Tá? Por lidar com essas pessoas, ele acredita que animal é muito importante, ele dá mais valor para o animal do que para a pessoa. Ele está totalmente errado. Está errado, ele tem que dar atenção para os dois, para o animal e para a pessoa. E, inclusive, para a pessoa muito mais. Com certeza. O pessoal tem muita mania, né, professor, de falar assim, quanto mais eu gosto de animal, eu odeio gente, né? E tá errado, porque se você se odeia o seu próximo, mais próximo de ti, é porque tem alguma coisa que está errada com você, né? Eu também concordo com o senhor, você está super certo, porque eu sempre brinco assim, né? Antes de veterinário, nós somos médicos, né? Médicos veterinários. Eu acho que isso é uma dádiva que nós temos, né? De poder estar. O cara fica lá cuidando do animal, ai, tadinho, que tadinho. Vamos cuidar dele. O veterinário não é para falar que o animal é tadinho. Tá? Ou eu brinco, né? Eu brinco com os alunos todos, falando, eu não gosto de bicho, eu gosto de cuidar de bicho. Tá? É diferente. Eu adoro cuidar de bicho. Claro que eu tenho meus bichos, gosto de bicho, brinco com eles, faço tudo. Mas o veterinário tem que ser uma pessoa que vai cuidar do bicho. Sim. Então, dentro dessa espiritualidade, ele tem que entender isso. E aí que entra outra coisa. A parte você colocar em ação essa espiritualidade. O veterinário tem que começar a mudar. Eu estava vendo há pouco tempo, até eu ia dar uma palestra, mas mudaram o assunto de última hora, já não vou botar isso. Um neurologista, falando que só de você ajoelhar e botar as mãos assim, aumenta em quanto que é? 7 ml, não. Agora eu não me lembro o que era o 7 ml. 7% isso. Aumenta em 7% a massa do seu córtex pré-frontal, que é o lugar onde você tem contato com as coisas. Só de você sentar, se você der uma prece. Então o veterinário acaba se achando Deus, achando que o animalzinho é um coitadinho, e ele vai ter que curar tudo e fazer tudo, e esquece de fazer com que as pessoas
tenham fé, orem, né? Rezem, se conectem com essa espiritualidade, se conectem com essa energia, que isso fisiologicamente já está sendo provado. Então, eu brinco muito, assim, se tiver veterinário, a gente tem que voltar mais para essa parte espiritual. Não é religião, é a parte de entender a energia, entender o que esses animais estão fazendo aqui, entender o que você está fazendo aqui, para você poder evoluir em conjunto e fazer evoluir o animal e fazer evoluir as pessoas. Então a gente precisa entender muito mais, a espiritualidade precisa ser muito mais discutida, muito Sim. mesmo. A gente, tanto ciência, fisiologicamente, como na parte da matéria, da energia. A gente não sabe, vai estudar photokillian, agora tem uns equipamentos que fazem todas essas coisas. Vamos começar a estudar. Sim. Professor, a Luz Prazos tá pegando o gancho do que você está conversando, ela tá fazendo assim, quando converso sobre esse assunto de espiritualidade, né, com quem não acredita, me pede referências de pesquisa. E hoje a gente já tem, né, livros, pesquisas, né? Tá. Eu há pouco tempo estava fazendo essa pesquisa para você falar, eu estava pegando trabalhos dentro da psicologia que falavam que a interação entre as pessoas, o pensamento das pessoas modificavam como elas atuavam, como elas agiam. Principalmente o quê? Crianças, por exemplo. A criança é um reflexo dos pais. Porque ela vê aquela energia, aquela coisa. Então, já tem bastante trabalhos em psicologia. Já tem, por exemplo, Jung, quem gosta um pouquinho mais para trás, né? O Jung falava muito de inconsciente coletivo, ele falava muito dos arquétipos, ele falava e estudava isso e mostrava que a importância do pensamento dos outros, do seu pensamento e do ambiente. Sim. Jung, assim, é só você ler um pouquinho, é complicado, é difícil, mas atualmente esses trabalhos são de 2021, 2020, são trabalhos novos, que já estão falando nisso. E fora a quantidade de trabalhos, se você entrar, não sei, o pessoal deve conhecer o PubMed. PubMed é um site de busca de artigos científicos. Se você botar lá espiritualidade e medicina, você vai ter mais de 100 mil trabalhos. Posso até conferir e ver, mas é muita coisa. O médico está cada vez mais voltado para isso. Por quê? Porque o cara vê lá o cara quase morrendo, dois com a mesma doença, quase morrendo. Um que reza, um que tem um grupo que reza para ele, e outro que o cara está abandonado lá. O que as pessoas mobilizam a energia da prece, do espírito, ele melhora. Agora, em veterinária, você procura, não deve ter 50 trabalhos. O veterinário esquece isso. Porque ele acha que o animal é bonitinho, ele acha que o animal é coisinha. E a gente tem que entender também que, e isso a gente vê, a hora que a pessoa começa a entender o animal, começa a entender a energia, começa a entender a ela mesma, a cura do animal vem rápido. Bem. Agora, a hora que a pessoa nega tudo, a hora que a pessoa só acha problema, a hora que a pessoa só vê coisa ruim, ela só tem coisa ruim. Verdade. Professor. Então, a gente precisa mudar esse pensamento. Fala. Posso falar? Pode, fala. Aproveitando o gancho aí, a Márcia ela fez uma pergunta, mas eu já vou linkar e já vai ser respondida com o que a gente estava falando antes. Você estava falando de o que cada um tem que aprender com o outro, cada um no seu papel, né? O animal, né? O tutor. E aí fala um pouquinho para a gente disso, que a Márcia comentou aqui, por que esse animal vem na Terra, nesse sofrimento que muitas vezes acontece. Então, o que é que o animal e o tutor, né? O tutor e o tutelado que a gente fala, o que um tem que aprender com o outro? Por que essa relação? Vamos lá. Tudo é organizado. Você tem um nenenzinho, depois você tem lá uma criança de 3, 4 anos, depois você tem uma criança de 7, de 10, de 14.
de 18, e aí vai indo. Se existe isso, eu vejo muito, a medicina chinesa mostra macro e micro. Se eu vejo isso no micro, que seria eu posso ver no macro, no universo. Então, no universo existem hierarquia de planetas. Isso é da doutrina kardecista. Então, dentro dessa doutrina de planetas, você tem o primeiro, você tem o planeta primitivo, aí você tem o planeta de provas e expiações, aí você tem um planeta de regeneração, aí você vai entrando nos planetas melhores. Agora, o que acontece nos planetas? É a sintonia, é a frequência onde estão as coisas. Então, aqui no nosso planeta já foi primitivo, agora está no provas e expiações. O que é provas e expiações? Primitivo é aquele que não tem nada, tudo bagunçado. Provas e expiações eu tenho muita coisa ruim, aí de regeneração eu tenho coisa ruim e coisa boa, e daí para frente eu vou ter mais coisa boa do que coisa ruim. E isso é energia. É o que a gente vê na evolução de uma criança. Ela pode ser uma criança boa, pode ser uma criança muito doente, que depois melhorou, pode ser uma criança saudável, que piorou, que é a evolução que cada um escolhe. Então, dentro desse planeta onde a gente está, que é a Terra, a energia é de coisa ruim. Então, a maior possibilidade de você desenvolver a sua energia está relacionado com o problema. Está relacionado com resolver os problemas para isso. Então, por isso que o animal passa pelas expiações, como a gente passa muito mais, porque a gente escolhe. O animal não escolhe, ele vem para aprender. É como uma criança pode escolher se vai na escola ou não. Uma criança pode escolher, eu vou dirigir carro ou não. Uma criança pode escolher, eu vou viajar para a Europa. Não, porque ela não tem capacidade. É a mesma coisa os animais. Conforme você vai tendo maior evolução, você consegue fazer. Então, nesse nosso planeta, o ser humano, principalmente, ele tem dois caminhos. Então, no universo todo, tem dois caminhos. Da coisa boa e da coisa ruim. Do amor e da dor. Aqui nesse planeta, o que tem mais é gente sintonizada na dor. Então, seus animais vão aprender isso. Porque não tem jeito, infelizmente, de você, nesse planeta, evoluir só em coisa boa. Não tem. Nós estamos numa sintonia, como diz o pessoal, gosta de falar bonito, numa psicosfera que é relacionada com o sofrimento. E professor? Agora... Oi? E também cai naquela questão, né, que a gente estava conversando antes. Qual é a visão de sofrimento, né? Porque sofrimento também é uma palavra... É isso que eu vou acabar. Então, sim. Aí, se você está evoluindo, você está melhorando, então, dentro da coisa, você está passando por aquelas dificuldades, que aqui o pessoal brinca, quebra a cabeça, você tem que resolver, aí você fica louco, aí resolve, é tranquilo. Ou é aprendizado, não é um problema, é um aprendizado. Se você começar a ver isso daí, você vai ver que não tem sofrimento. Sim. Porque é só evolução. Ou você prefere ficar o dia inteiro em casa, comendo, dormindo e não fazendo nada. O sofrimento faz parte. O que você vai evoluir? Nada. Você não vai evoluir nada se você ficar parado o dia inteiro sentado na cadeira. Não tem desafio, né? Para raciocinar, para buscar a melhor forma. Não tem desafio. Exatamente. Então, o que acontece? O animal precisa por passar certas coisas. O grande problema é que o animal é simples. Se ele está num lugar bom, ele fica bom. Que nem um animal que quando tínhamos florestas, como tinham lugares isolados, ele vivia na natureza na boa. Mas o que aconteceu? O homem se meteu em tudo. O homem tinha que fazer o que está fazendo. Eu tenho fé numa força maior, que ele não ia deixar fazer essas coisas se não fosse necessário. Então, e ele criou esse ambiente ruim. Criando esse ambiente ruim, o animal vai aprender nesse ambiente ruim. Não é sofrendo, mas é aprender a se virar com gente que faz eutanásia, com gente que
que chuta o animal, com gente que não dá comida, com gente que mata o bicho para comer, com gente que não se preocupa com o animal. Isso é o que a gente brinca. Parece um cachorro com um tumor do tamanho de uma bola de futebol, um pincher com o tamanho de uma bola de ping-pong, de tênis, de tumor. Aí a pessoa fala, apareceu ontem. Verdade. Não é? Isso aí todo mundo que é veterinário já viu. Porque a pessoa nem olhar para o animal. Ó. Ele olhou só a hora que o animal estava arrastando aquele nódo. Então, tudo isso não é bem um sofrimento, é um aprendizado. Porque, mesmo com essa bola enorme que ele está lá, ele está abanando o rabo, ele quer te morder se for pincher, ou ele quer fazer carinho se for um labrador. Ele vai estar bem. Ele só vai estar mal a hora que for a hora de ele ser desligado e ir embora. Que eles também, no desligamento, não sofrem, é diferente da gente. Quando a gente morre, quando a gente é desligado, o pessoal fala mais. Esse é meu papel, meu mouse, minha caneta, meu filho, minha filha, minha mãe, minha casa, tudo é nosso. A gente possui tudo e não quer se desligar disso. Você morre, que era a hora de você largar tudo isso, não, você ainda fica segurando. Sim. Eu não quero morrer. Eu, para mim, não faço questão de morrer ou não morrer. Eu quero fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, aí a pessoa se apega tanto que ela cria uma energia, essa energia ruim, e aí ela sofre. Porque ela está deixando para trás as coisas que ela quer para ela. O animal não tem, só o animal vai deixar de herança, vai deixar testamento para o filho dele. Muitos deles nem reconhecem os filhos. A maioria das espécies não reconhece os filhos. Reconhece até um certo tempo, depois pode até reconhecer depois, tal, algumas espécies. Mas ele não tem apego à casa dele, ele não tem apego... Ele está vivendo, ele está aproveitando cada dia. Então, essa é a grande coisa. O sofrimento não existe, existe evolução. E é isso que as pessoas ainda não perceberam, que tudo é uma evolução. Eu vou contar uma história agora. Já deve estar no horário, não? Até que horas vai aqui? A gente começou 8h20, a gente pode ir até 9h20, tranquilo. Então tá, isso é uma história, porque assim, eu além de estudar veterinário, eu gosto de comprovar tudo isso. A gente sabe que quando a gente dorme, aqui tem uma marca, está perguntando, vê que eles são almas livres, conseguem deixar o corpo quando conveniente. Não. De jeito nenhum. Se você ler toda a doutrina espírita, as coisas que falam jupiterianos agora, mesmo dentro de outras formas de pensamento, eles não conseguem sair do corpo deles. Estão trabalhando no corpo deles. É diferente da gente. O que eles saem é muito pouco e orientados por espíritos que controlam eles. Eles não têm livre-arbítrio, eles não podem escolher o que eles querem fazer. Sim. A gente pode. Eles não têm livre-arbítrio. Tá? Então, eles estão simplesmente... assim, ó, é uma coisa que o pessoal fica muito bravo, e eu concordo. Concordo com quem fala, os jupiterianos falam e o pessoal fica meio assim. Eles são energias que pegam um corpo e são colocadas ali dentro para evoluir essa energia. Como a gente é, porque isso aqui é porcaria. O que tem mesmo é o espírito da gente. Então eles pegam a energia, colocam naquela carcaça aquela energia. Alguém já viu no universo, nesse universo nosso aqui, alguma coisa que evolui? Não. O universo está em constante expansão. Mas tem um buraco negro que suga tudo, mas ele suga, transforma. Sim. Ele não
para a evolução, ele modifica a evolução. Então, cada um de nós estamos em constante evolução. Então, não tem como a gente sair da criança para o adulto. A gente tem que passar pelas várias fases. E os animais são as fases de criança, que são guiados. O meu neto, eu pego, tenho que sair com ele. Ele está com 6 anos agora, eu saio na rua com ele dando a mão. Não vou soltar ele na rua. Sim. É que nem cachorro. Então, é esse o pensamento. Sim. Professor Eduardo, só antes da gente... Às vezes o pessoal fica numa dúvida que a gente... Eu tenho que contar uma história aí ainda, hein? Mas só dá uma explicaçãozinha para o pessoal que ainda não está conhecendo ainda sobre os jupiterianos ainda. Tem gente que ainda a gente fala sobre Júpiter, jupiterianos, o Chico Xavier já falava, né? Mas a gente que... Eu, senhor, a Rê... Kardec colocou no livro dele, na Revista Espírita de 1889, uma entrevista com um jupiteriano, tá? Então não é coisa nova. E a gente é muito egoísta de achar que a gente é a única pessoa dentro da floresta. Sim. Tá? Só porque os outros estão escondidos, a gente, não, só tá a gente aqui, posso ficar tranquilo. Tá? Então... Só que não. Tem todos os planetas aqui desse sistema, como todos os planetas do universo, são habitados. Só que são com energias diferentes. Já foi comprovado fisicamente que existem, isso fisicamente, quando eu falo fisicamente, é que o cara pegou, fez uma teoria, fez uma equação matemática, comprovando que existem pelo menos 11 dimensões. Chama o espaço de Calabi-Yau. Quem quiser dar uma procurada aí, espaço de Calabi-Yau. Vocês vão ver que esses dois cientistas separados, um era japonês, outro era americano, fizeram a mesma conta, chegaram à mesma conclusão que existem 11 dimensões, pelo menos. Claro que ainda não dá para provar, porque a gente não tem equipamento. Como a gente achava que a Terra era plana, a hora que a gente foi para o espaço, viu que ela era redonda. Não tinha equipamento para falar que ela era redonda. Então, a gente ainda não tem. Mas, então, existem várias dimensões aonde esses indivíduos habitam. Em cada lugar desse planeta. Então, os jupiterianos, eles são... cada planeta tem uma função, né? Os jupiterianos, eles cuidam dos animais. Eles têm laboratórios muito grandes onde eles produzem os animais. Eles falam, a gente produz. Tanto que quando você vem aqui, a gente tem atendimento cada 15 dias aos sábados aqui no Instituto com os jupiterianos. Então ele fala, não, estou trocando isso daqui, estou trocando aquilo ali, estou trocando aquela outra coisa. Porque para eles, isso, se você for ver, são peças. Seu dedo é uma peça, tanto que você pode cortar ele, você continua aí. Tá? Então eles trocam as peças. Então eles que montam e colocam essa energia. Quando está na hora de ir embora, o animal já aprendeu o que ele tinha que aprender, ele é simplesmente tirado. Pronto. Acabou a coisa. E assim, é muito simples. É que a gente, como eu disse, a gente se apega. Eu quero ficar no meu corpo, eu quero ficar com a minha casa. Então a gente carrega uma mochila bem grande, bem pesada, que na hora que a gente vai morrer, ela pesa, tá? E aí o cachorro não carrega nada, ele vai simplesmente na boa. A natureza, como que é, né? A natureza é assim, né? O animal no meio da natureza, ele vai ser desligado no momento que é oportuno, né? Na hora que ele cumpriu a missão dele, tanto que até bem pouco tempo tinha reencarnação aqui nesse planeta dos animais. Agora eles não estão voltando mais para cá. Estão chegando os novos animais para essa nova energia que mais 50 anos nós já estamos aí com o mundo de regeneração implantado e vamos começar a pensar diferente. Não vai ter vai ser igual. Não vai ter mais sofrimento do que coisa boa. Vai ser meio a meio. Sofrimento e coisa boa. Tá? Então, é isso que eles fazem. Os jupiterianos servem para isso. Para
trabalhar. E eles estão em torno de 30 a 50 mil anos na nossa frente. Então é muito legal conversar com eles. Muito legal, porque eles não têm essa coisa de eu. Fala, nós somos todos. Ele fala assim, do governador do planeta até o cara que, vamos dizer assim, seria o faxineiro, todos são iguais. Se o faxineiro não estiver bem, o governador não está bem. É diferente daqui, que os caras acham que são melhor que o outro, e um prejudica o outro, um quer passar em cima do outro. É tudo igual, por causa da evolução. É só evolução. E eles fazem isso, por exemplo, como o pessoal de Saturno, o que eles fazem? O pessoal de Saturno cuida das plantas. É um planeta mais... o jupiteriano é um planeta... O Júpiter é um planeta gasoso. Tanto que as cidades deles são dentro do planeta. Saturno já é um planeta mais, vamos dizer assim, líquido. Então, ele tem mais plantas, ele tem mais coisas assim. Então, cada um é responsável por uma coisa. Tudo existe ordem nesse universo. O problema é que o ser humano acha que ele é a ordem, né? É que nem brasileiro, né? Você vai para o brasileiro em qualquer lugar do mundo, o cara tá lá com a bandeira do Brasil, gritando Brasil. Pô, ninguém quer ver o brasileiro em outro lugar. Ah, se é jogo de futebol, beleza, vai lá, torce. Mas não no meio vai lá numa Quinta Avenida, no meio da Basílica de São Pedro, na Praça de São Marco, ou lá no Big Ben. Porque acha que é a grande coisa do mundo. Não, a gente é igual a todo mundo. É isso que tem que acontecer e fazer. Sim. E a história, professor Eduardo? Conta para nós. Vamos lá. Então, quando a gente dorme, o pessoal fala que sonha, né? A gente sabe que nesses sonhos são são desdobramentos. Aí você trabalha com a sua alma no seu corpo quando você está acordado. Quando você está dormindo, o seu corpo está se recuperando e a sua alma sai para fazer outras coisas. Tem gente que sai que vai para balada, tem gente que vai fazer um monte de coisa. Mas tem gente que sai para trabalhar. E a Ângela, minha esposa, ela tem essa facilidade muito grande. E ela estava contando uma vez, né? Ela falou assim, nossa, eu essa noite fui num hospital, só de cachorro. Então lá eu cheguei lá, tinha um monte de gente entrando e saindo com as caixinhas de transporte, entrando e saindo com as caixinhas de transporte para cuidar dos cachorros. Aí ela disse que começou a olhar, começou a ver, até achou estranho, porque a hora que o animal morre, ele vai embora e ele reencarna muito rápido. Tinha alguma coisa errada. Aí descobriram que ela é veterinária, né? Então o pessoal chegou, não, entra aqui, conhece aqui e tal. Ela entrou no hospital, conhece aqui e tal. Mas você é veterinário? Não, você vem ajudar a gente aqui e tal. Então, diz que já deram um jaleco, tinha um equipamento que era tipo uma lupa, que você olhava e via as doenças, né? Aí ela falou, então, vou ver, mas falei, não tem alguma coisa errada? Os animais não foram embora? Aí a pessoa falou, olha melhor esses animais. Aí pegaram, né, entraram na sala, foram examinar, abriram a caixa. E aí depois ela começou a ver em todos os lugares a realidade. Não tinha animal nenhum ali. Tinha simplesmente as formas, pensamento das pessoas que formavam eram tipo, ela falava assim, tipo aquelas gosmas, sabe aqueles monstros de gelatina, de gosma, todos com as doenças. Por exemplo, ela falou, esse aqui estava com sarna, a auxiliar que estava lá. Esse aqui estava com sarna. Ela falou, deixa eu olhar. Aí ela olhou, não, mas ainda tem um parasita aqui, não pode dar alta ainda. Porque as pessoas, a hora que o animal morre, elas continuam, elas também desencarnadas, elas continuam ligadas, não, que eu tenho meu animal, que eu vou cuidar do animal, e elas criam uma forma e uma coisa, e a doença, que é delas mesmas. Então, ela pegou, disse que olhou, fez, viu e começou a ver, disse que, e assim, ela contando, disse que é muito horrível, é muito
muito horrível o que o ser humano coloca no animal. A energia que ele coloca, imagina se a gente pegar, lá não tem um animal, mas imagina eu pensar que eu tenho um animal vivo e coloco essa energia em cima dele. Aí sim, existe, não é um sofrimento porque o animal está aprendendo, mas aí sim uma coisa mais pesada, uma energia de evolução mais difícil. E aí o que acontece ainda? A pessoa chega e, não, está sofrendo demais o cachorro, dá uma injeção. Faz eutanásia. Aí acaba com a coisa. Por exemplo, o animalzinho que estava bem, fazendo a sua missão, não, o cara descarta. Então aí você vê o tamanho do processo. Então aí ela falou, né? Aí disse que ela falou, encontrou comigo lá, já brigou comigo. Não sei o que você está fazendo aqui, né? Marido e mulher, né? Sempre brigam. Mas aí depois nós conversando aqui, daí eu fui embora, fui fazer outras coisas, né? Conversando, lá é um hospital onde só entram mulheres, que são as filhas de Maria, são todas da falange de Maria, que estão lá para cuidar das pessoas que são, vamos dizer assim, doidas, ou vamos dizer assim, que tem problemas com os animais. E disse que estava cheio lá, muita gente, muita coisa, muito pesado, ela falou, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais não se encontrando e querendo se encontrar nos animais. E acabam criando toda essa forma de pensamento, de energia, isso é energia, que prejudica ela, porque é a energia que ela emana, prejudica o animal e prejudica até o animal depois que ele morre. Quer dizer, o animal não, prejudica ela depois que ele morre, que a pessoa morre. Então vejam o tamanho do processo, quem é veterinário, da responsabilidade que tem de entender, de cuidar, e quem não é veterinário e quem tem um animal entender isso, sabe? Sim. Que ele é uma coisa boa, uma coisa importante, mas ele tem que ser animal. Ele não é filho, ele não é um ser humano, ele tem que viver no padrão dele. Pode. Mas nem sempre é assim. E, mestre, aqui o que a gente também fala muito, né? Aconteceu aquela situação, né? Existiu essa energia que seja densa, que seja algo de aprendizado, que o animal veio para essa reflexão da pessoa. Muitas vezes a pessoa fala assim, não quero ver esse sofrimento, né? Vou optar pela eutanásia. E o que a gente vê, o que acontece, é que ela tem um outro animal, e o outro animal vai desenvolver as mesmas doenças, e aquilo vai acontecer mais uma vez. E todas as vezes que ela fizer a eutanásia, vai acontecer de novo, até que ela consiga entender, olhar para o animal e entender que aquele processo precisa ser passado juntos. Porque é um aprendizado, né? A gente vê isso acontecer demais, né? Direto. Isso é a coisa mais comum de ver. Mas o que acontece, graças a Deus, quando eu comecei a falar, comecei a ver, tinha pouca gente. Teve uma vez uma palestra que eu comecei a falar isso, 1/3 da sala saiu de veterinários. Não aceitam que não, tá, beleza. Mas agora muita gente já está preocupada com isso. Muita gente está falando, Marcel até falava, Marcel, uma das coisas que ele se arrepende um pouco, né, de ter colocado no livro, porque quando o Marcel é formado na mesma faculdade que eu, 2 anos antes, não, um ano antes, ele é da 18ª, eu sou da 19ª turma. E ele, antigamente, qualquer coisa você fazia eutanásia. Vai viajar, leva lá no veterinário, faz eutanásia, pega outro depois. Agora, aí ele falou, não, só faz eutanásia em último caso. O Marcel falou no livro dele. Depois ele se retratou, não encarnado, já desencarnado, e falou, não, era o que eu tinha para falar naquela época. Agora, vocês estão certos, não é para fazer eutanásia de jeito nenhum. Com certeza. Professora, você vai me desculpar, Glauci, mas quem estava sofrendo era você, não ele. Então, vamos aprender. O sofrimento é nosso, porque
Mas ele está com câncer, ele está com isso. O veterinário tem condições de tirar a dor. É meio pesado? Eu sou meio assim, tá? Eu falo o que eu acredito. Mas assim, daqui para frente, você vai ver. Eu sou oncologista, tá? Eu já peguei cachorros com tumores, me marcou muito um Rottweiler. Tinha um tumor enorme, na cara inteira estava inchada. E ele já tinha passado em 4 veterinários. E todos, não, faz eutanásia, faz eutanásia, faz eutanásia. Eu falei, não, vou levar aí. Trouxe, eu falei, eu sou contra a eutanásia. Você tem que entender por que esse animal está doente. Você entendendo por que esse animal está doente, ele vai embora na mesma hora. Aí nós conversamos por quê? O que significava aquele tumor, o que significava tudo. Com a medicina chinesa, a gente consegue juntar a energia e a matéria. Então eu pude falar para ele, explicar para ele tudo, ele ficou escutando. Aí ele falou, obrigado, doutor, só me dá um tempo. Ele botou o cachorro no chão, eu fechei a porta, deixei ele lá sossegado. Passou o quê? Uma meia hora, ele falou, vou embora, doutor, muito obrigado. Saiu, no outro dia de manhã, doutor, muito obrigado. A hora que eu entendi, ele foi embora. Já foi embora essa noite, sem nada, sem nenhum sofrimento. O grande problema é que tem que ser do fundo do coração. Não tem que ser da boca, tem que ser de dentro. E isso é a coisa mais difícil para as pessoas, o sentimento. Eles então, às vezes, sentem. Você fala, eu fiz eutanásia. O sofrimento é da gente. Tá? Teve uma vez também, essa eu não perco, a Luz Divina estava junto, né? A Luz Divina estava, eu vi que ela está por aí. Que fomos lá falar sobre animais, eutanásia e tal, e o cara falou, eu falei que era contra. E o chefe do grupo, do centro espírita, falou para mim, mas como eu não posso fazer eutanásia no animal? Eu estava sofrendo, mata ele. É o puro pensamento da maioria das pessoas. Eu estou sofrendo, eu falo que o outro está sofrendo, então mata o outro. Complicado. Quem é que está precisando evoluir mais, né, professor? A gente tem isso. É tranquilo. É o que a gente começou a falar. E, professor Eduardo, para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso de hoje, eu queria que o senhor falasse assim, o que é para o senhor a veterinária do futuro? O que o senhor pode falar dentro desse assunto? Eu vi que tem um monte de perguntas aqui que eu não estou conseguindo ler. Eu respondi tudo. Professor, já tem uma assim, só para antes de terminar. Uma pessoa perguntou assim, por essa visão espiritual e evolutiva, qual a função do animal dentro dos nossos lares, então? Fazer a gente evoluir. Fazer a gente evoluir. Tá respondido, né? Fazer a gente evoluir. Porque você cuidar de um menor, você cuidar de uma criança, direito, você evolui. Cuidar de um animal, direito, você evolui. Sim. E ele evolui também. Com certeza. Criar um sistema que entenda que todos somos irmãos, inclusive o planeta. De lixo, de poluição e de respeito entre um e outro, entre os animais, entre as águas, entre a terra. É isso que ele está ensinando. Sim, perfeito. Antes da finalização aí da última pergunta, né, da questão da medicina do futuro, deixar a dedicatória aqui da minha mamãe para você, doutor Eduardo, do Lobo, minha admiração, meu carinho e minha gratidão. A mamãe puxa ela não vale, ela não vale. Obrigado. A veterinária do futuro, tá? A veterinária do futuro vai ser quando a gente tratar todo mundo. O remédio vai ser diferente. Os equipamentos de diagnóstico vão ser diferentes, porque as doenças vão ser diferentes. Isso eu falo futuro para daqui a 50 anos. Sim. Tá? Daqui a 50 anos, não acredito que já não vai ter mais morte de animal. Eutanásia,
pouco, que eu acredito que nem vai ter mais. Não vai matar mais bicho para comer daqui a 50 anos, ou quem matar não vai estar mais aqui, com certeza. Já tem coisas assim, a gente já está trabalhando, por exemplo, com equipamentos, que você trabalha, por exemplo, com um pêndulo, você trabalha com alguns equipamentos que medem as energias, mas são muito primitivos. Você vai ter equipamentos que você vai conseguir medir a energia muito mais precisamente e comparar ela com as coisas físicas. Eu estava preparando essa palestra, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, pessoal tudo novinho, mas quem assistir Jornada nas Estrelas, lá do Spock, ele tinha lá o Dr. McCoy, tinha um aparelhinho chamado tricorder, que ele passava assim em cima e fazia o diagnóstico. E depois ele usava esse mesmo aparelho, que ele emitia notas musicais, que agora eu sei que eram notas musicais, e corrigia e curava. Tem até um filme deles que ele chega lá, tava, o cara passou mal, lá o Tenente Sulo, e estava no hospital de agora, dos anos 90, 2000. Aí o cara lá, não, nós temos tomografia, nós temos ressonância, tudo de mais moderno. Aí ele entra e vê o cara, não, vocês vão abrir aqui para fazer isso daí? Pô, isso aqui é um açougue. O cara falou assim, isso aqui é um açougue, porque vai ter coisa como você intervir sem fazer tanta cirurgia, vai ter como você intervir de todas essas formas mais sutis. E esse tricorder tinha um concurso que o cara falou assim, quem conseguir esse tricorder vai ganhar, sei lá, acho que era 50 milhões de dólares, é um absurdo o cara ia ganhar. Então, juntaram 8 equipes e ficaram 5 anos desenvolvendo e agora elas estão acabando. Então, acredito que essa coisa do tricorder, o que ele vai medir? A oximetria, quer dizer, como é que são os gases que entram e saem, a temperatura, a emanação do infravermelho e o resto aí que eles estão inventando lá, que ainda não está disponível aí. Mas está pertinho, pertinho. E a gente vai ter muita coisa. E os remédios, não vai ter mais esse monte de remédio aí que mata mais do que cura, tá? Eu acho incrível como o remédio mata, tá? A gente tem plantas que a gente pode usar a essência dessas plantas, a energia dessas plantas, elas curam. A gente já tem algumas coisas como homeopatia, né, que é uma técnica de preparação dessas plantas e desses minerais, a cromoterapia que usa a luz, você já tem a musicoterapia que usa a música, e provavelmente isso que a gente tem trabalhado um pouquinho, que é na fitoterapia, mas usada de uma forma quântica, seria uma mistura da fitoterapia com a homeopatia. E aí, depois usando a luz e usando a frequência musical para equilibrar e tratar diretamente o animal. Isso a gente já está fazendo. Graças a Deus. Né? Estamos começando, né? Tem um remédio aqui, a gente vai fazendo. Então, tem muita coisa para se fazer. Mas é difícil, porque eu não tenho nem homeopatia, o pessoal prova que tem energia naquele coisinha. Imagina eu falar que tem alguma coisa. Mas assim, a grande coisa é, você tomou, fez efeito, ótimo. Então vai ser uma coisa bem legal. Tá, eu falei alguma coisa, foi nesse livro aqui, deixa eu ver. Não, foi no outro. Que essa aqui que vai sortear, né? O pessoal. A espiritualidade, esse daqui é um livro de fama. Opa, não, é aqui. Eu tô com isso aí. Esse é o Estudo da Espiritualidade dos Animais, que fala um pouco disso, mas onde eu falo de como vai ser daqui 10 anos, 50 anos, é num outro estudo que eu fiz da pineal. Exatamente para você estudar a parte física para entender o que vai acontecer. Sim. E professor Eduardo? Muito obrigada, muito obrigada. Professor Eduardo, e fica a dica para o pessoal que perguntou aqui na live, né, sobre livros, sobre pesquisas. O professor Eduardo escreve vários livros, tem muita coisa para passar para vocês. Hoje esse livro que a gente vai...
A gente vai sortear para vocês, é um livro muito especial dele também. Então, pessoal, a espiritualidade é ciência, né? Tudo que a gente bate papo aqui, eu, a Rê, hoje com esse convidado maravilhoso, a gente tem muita gratidão por ele, a gente tem comprovações, sim, de tudo que acontece. Professor, muito obrigada.